Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos examinando as Escrituras aqui em Juízes 6 e Deus está falando conosco através de uma oferta, de uma oferenda que o Gideão fez para Deus. Ele queria ter certeza que era Deus que estava falando com ele. Então, nesse exato momento, meus irmãos, ele leva diante do altar, lá no Monte Carvalho, e ele coloca ali, ele mata um animal, coloca um cabrito, a carne do animal, diante do altar, leva com ele pães sem fermento que ele mesmo fez, e ele leva uma vasilha com o sangue do animal. Chegando até o Monte Carvalho, Deus estava aguardando por ele e orientou ele como que ele tinha que fazer ali o seu sacrifício. Então ele coloca o pão, ele coloca a carne sobre a rocha e Deus manda ele derramar o sangue sobre tudo aquilo. Aí então Deus pega o seu cajado, aponta para a rocha e a rocha pega fogo e tudo aquilo lá é consumido e o Senhor aceita o seu sacrifício. Naquele momento Gideão se espanta e fala: meu Deus, eu estou diante de Deus, eu estou face a face com Deus. Aí Deus responde para ele aqui em Juízes 6:23: a paz esteja contigo, não temas, porque não morrerás, porquanto não morrerás. E Deus aceitou o seu sacrifício. E ele pôde entender que tudo que Deus estava falando para ele era verdade. E tudo que Deus fala para nós, Deus vai ficar conosco nesse vale. Então, todo esse processo que Gideão teria que enfrentar como libertador de Israel, Deus prometeu para ele que ele não ia morrer. Que toda aquela dificuldade que ele já estava enfrentando, porque assim que ele teve um encontro com Deus, a primeira coisa que ele falou para Deus foi: o Senhor não é o Deus dos nossos antepassados? Porque nós estamos passando por tudo isso. E Deus olha para Gideão e fala: eu vi graça, eu vi em você uma força, vai na força que tu tens. E Gideão olhava para ele e não enxergava tudo aquilo, mas Deus enxergou em Gideão um libertador. Então eu quero dizer para você que tem caminhado pelo vale, que tem passado por tanta dificuldade, que tem sofrido, que tem chorado, Deus está falando com você e você está perguntando a Ele: será que é Deus? Será que realmente é Deus que está falando comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Eu quero dizer para você que você tem sacrificado a tua carne no meio de tanta luta. Você já tem sofrido muito, você já está surrado. Você tem se transformado como alimento para outros, porém você olha para você, você fala: não é possível que eu consiga ajudar outra pessoa, sendo que eu estou praticamente cansada, sem respaldo. Você olha para você e você enxerga uma derrota, porém Deus usa você para levar alimento para outros. E você tem derramado do sangue. Sabe o que é o sangue? O sangue é uma nova aliança. E Deus hoje, Ele está derramando sangue para você e para a sua família, porque Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer te usar para poder levar as boas novas para aqueles que estão sem conhecimento, sem entendimento, sem discernimento. Há muita gente padecendo. Você pode falar: mas missionária, por que Deus quer usar eu? Porque eu já estou surrada, já estou cansada, já tenho uma certa idade. Mas Deus quer dizer para você que Deus não olhou para a estatura de Gideão. Deus não olhou se Gideão era pequeno, era da sociedade, se ele tinha idade, se ele não tinha. Gideão era um menino aqui. Ele era alguém improvável. Ele fala para Deus: Senhor, eu sou o menor da minha família. Eu sou aquele que nunca teve importância para ninguém. Mas Deus olha para ele e fala: Gideão, vai na força que tu tens. Deus não escolhe alguém por base terrena. Deus não escolhe alguém pela idade cronológica. Deus não escolhe alguém pela sociedade, ou pelos status, ou pelo quanto ela tem de dinheiro, ou pela sua formação. Não. Deus, Ele vai procurar o verdadeiro adorador. E Ele achou Gideão no meio das rochas, no Monte Carvalho, escondido. E Deus quer dizer para você que Ele te encontrou nesta manhã. Às vezes orando, chorando,
às vezes refletindo, perguntando para Ele, procurando uma resposta. Deus te encontrou, assim como Ele encontrou Gideão, Ele te encontrou agora, nessa manhã, para dizer para você que Deus está te preparando no meio de todo esse vendaval. Deus está te preparando para ser alimento para outras pessoas. Ele quer fazer com você uma nova aliança. Tudo isso é Deus te preparando, é Deus te forjando, é Deus te capacitando. É Deus trabalhando. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes você está achando que é tudo sobre você. E não é. Tudo é sobre Deus. Tudo é sobre o plano de Deus. É um grande tratar, é um grande trabalho, é um grande plano. Nós somos pedras vivas e Jesus é a pedra angular. Somos pedras vivas na mão de Deus. E Ele tem nos usado, Ele tem nos forjado. Grandes homens, grandes mulheres da Bíblia, todas foram forjadas, preparadas. E no meio da onde? No meio de grandes vendavais. No meio de grandes problemas, meus irmãos. Então a gente não pode olhar para o Evangelho como alguma coisa que somente vai saciar o nosso ego. Teremos sofrimento. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Não temas. Olha aqui que falou. Não temas, porquanto não morrerás. E a Bíblia também diz, naquela história de Marta e Maria, Jesus fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Porque Jesus é aquele que vivifica o nosso espírito. Ele é a vida. Então você que está se sentindo morta ou morto espiritualmente, você que está se sentindo surrado, a Bíblia diz: eis que sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverás. A palavra de Deus tem o poder de trazer vida, de trazer alegria, de trazer esperança, de trazer contentamento, de trazer tudo o que você precisa no meio dessa escuridão, no meio desse lagar. Olhe para Jonas, dentro de um peixe. Ele achava que estava até morto. Mas a vida estava dentro daquele peixe, falando com ele. A vida estava dentro daquelas águas quando Pedro afundou. A vida estava junto com a Esther, diante daquela adversidade que ela enfrentava, com o seu povo que estava à beira da morte. A vida sempre foi Jesus. A vida estava com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. A vida estava com Daniel na cova dos leões. E a vida está com Gideão. No meio da fome, no meio da escassez, no meio daquele monte de exército do inimigo, Deus encontrou ele no meio das rochas. E Deus encontrou você agora pela manhã. Muitas vezes aí se perguntando o porquê de tantas coisas. E Deus me trouxe hoje para te responder. Tudo isso é Deus te preparando. É Deus fazendo de vocês libertadores. Libertadores de uma geração. Libertadores da sua família. Libertadores do teu bairro. Libertadores da tua congregação. Libertadores. Porque muitas vezes uma palavra que você dá de incentivo para alguém, um abraço, um olhar. E eu estou aqui para ser libertador também na tua vida. Eu quero que você receba esta palavra. Porque Deus está te respondendo tudo o que você tem perguntado para Ele. O porquê disso, o porquê daquilo, outro. Deus quer dizer para você que Ele está recebendo o teu sacrifício. Ele está recebendo a tua oferta. E Ele está fazendo com você hoje uma nova aliança. E essa aliança vai te garantir que você não vai andar sozinha nesse vale ou sozinho. O Pai vai estar com você. Vai estar te sustentando, segurando nas tuas mãos. E Gideão, ele era a fonte da vitória do povo de Israel.
Aquele povo só precisava de Gideão, porque Deus escolheu Gideão, o menor, o improvável, o fraco, o menos importante, para poder participar dos planos de Deus. E Deus quer dizer para você que Ele te escolheu. Então ergue a tua cabeça para que entre o Rei da Glória. Ergue a tua cabeça, lava o teu rosto, se prepare, porque o Senhor vai te usar poderosamente em cima desta terra. Há um grande preparar de Deus em cima de tudo que você está vivendo. Deus já abriu o mar para que nós possamos passar. E aqueles inimigos e aquelas provas que você passou lá atrás não passará mais. Porque a partir de agora, nós iremos viver o extraordinário com Deus. Eu creio. Eu profetizo na tua vida que você vai viver o extraordinário da parte de Deus. O milagre sobrenatural já está disponível. Então não temas, o Senhor é contigo. Amém? Eu cubro cada um de vocês com o sangue de Jesus Cristo. E eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.